O Água Vida, a água mineral dos campeões, seu Gerson Nogueira. Vamos falar de Remo, falamos de Paysandu com a Aliane. Você esteve no jogo do Leão. Ufa, foi um empate vitorioso ou foi um desempenho derrotado, completamente equivocado para quem pensa grande em estar na primeira divisão daqui a um ano, hein, Gerson? Chegue mais! Paulinho Luiz só aperta no botão e chama a vinheta dele, que bate de primeira também aqui em 106.9 FM e nas principais plataformas digitais. Saulo, eu prefiro olhar para esse resultado como um resultado vitorioso. E realmente é difícil não ver assim, porque o Remo cumpriu todo o manual para perder o jogo. O Remo parecia focado, determinado a perder para o Vila Nova. O Remo errou tanto no primeiro tempo, erro de passe, erro de posicionamento de jogadores, um lateral completamente ausente do jogo, desligado do jogo, que foi o Sávio, um ataque desconectado do resto do time, tanto que, a rigor, se a gente for observar, vamos ser francos, no primeiro tempo o Remo não teve ataque. E aí, se você olha para o segundo tempo, pior ainda. Mesmo com as mudanças, a entrada do Marrone, mas o Marrone não entrou como atacante. O Marrone foi uma vez lá na frente para cruzar uma bola. Mas voltando, organizando as ideias, acho que o Remo, muitas vezes o técnico Antônio Oliveira gosta de ser chamado de pragmático, né? Aquela coisa de você não entregar um grande desempenho, mas usar a objetividade para conseguir vencer. No caso de hoje, e um dos nossos ouvintes agora há pouco disse isso, fica aquela tese, aquela fantasia, aquela ficção do time que vai jogar no erro do adversário. Não, é uma estratégia. Você entrega a bola para o adversário, fica lá atrás e sai com força, sai com velocidade para aproveitar e matar o jogo. O Remo já fez isso nesta Série B, mas no período em que ele era dirigido pelo Daniel Paulista, lá naquelas 10 primeiras rodadas, digamos. O Remo conseguiu vencer jogos assim, claramente, né, usando de um estratagema que era entrega a bola para o adversário e, ao recuperar essa bola, dar um aproveitamento acelerado, chegar rápido e surpreender lá no setor defensivo e conseguir fazer o gol que precisava. Fez isso contra várias equipes, no Mangueirão inclusive. Só que a gestão do Antônio Oliveira, que como visitante tem uma campanha prodigiosa em termos de resultados, são 7 jogos de invencibilidade, 3 vitórias e 4 empates, tem muito a ver com algo de uma desorganização que às vezes funciona, como funcionou lá em Manaus. O Remo de hoje não foi tão melhor do que o Remo lá de Manaus. É importante dizer isso. A diferença é que naquele jogo aconteceram pelo menos 3 ótimas jogadas. 2 delas saídas dos pés do Nico Ferreira e que resultaram em gols, né? Gol do Pedro Rocha e outra, o gol do Marrone. Mas hoje não houve nada disso, porque não houve nem brilhareco individual de jogadores. No primeiro tempo, o Remo deu o primeiro chute a gol aos 22 minutos. Uma jogada em que uma bola rifada na intermediária do Vila Nova. Na queda, ela bate no ombro ou na cabeça do Nico Ferreira e sobra para o João Pedro. Ele dominou bem a bola e deu um chute rasteiro, perigoso. O goleiro Raus conseguiu espalmar. Mas não houve sequência disso na primeira etapa. O Remo não insistiu em nenhum momento. O Remo parecia satisfeito em ser atacado, em ser sufocado em muitos momentos. Aconteceu isso. E um sufoco imposto pelo Vila Nova, que cá para nós é uma equipe limitadíssima. É uma equipe que tem 2 bons atacantes, o Paredes e o Poveda. Sem dúvida, bons atacantes. Para o nível de Série B são bons. Mas, como time, no aspecto organizacional, o Vila Nova é a mesma bagunça do Remo. Só que o Remo conseguiu
se inferiorizar ao Vila Nova no primeiro tempo, aceitou a pressão do Vila Nova, cedeu o terreno, cedeu a bola e por pouco não foi batido. O Vila Nova teve pelo menos 3 boas chances no primeiro tempo para fazer gol. As outras não foram nem chances porque eles chutaram longe do gol. Teve um chute do Elias que passou muito perto. Teve um Poveda lá na área ali, deixando uma bola para trás. O Elias chegou batendo, mas o Nathan Santos bloqueou. Teve muita bola aérea. A zaga do Remo no jogo aéreo funcionou bem. O Klaus e o Reinaldo. Principalmente o Klaus, novamente muito firme. Mas no segundo tempo, quando se esperava que o Remo fizesse mudanças, acabasse com aquela história do Diego Hernandes ali de meia. Isso é uma fantasia, isso é uma piada. Venho falando isso há dias. Não é meia. O Diego Hernandes é no máximo, um meia atacante que cai pelo lado. Nem isso ele é hoje no Remo. Significa o seguinte: ele entra, o Remo faz de conta que tem um meia, mas não há ninguém executando essa função. Por quê? Porque o outro jogador que poderia executar isso, que é o Jaderson, ele acaba envolvido no processo de marcação ao lado do Luan Martins hoje. E o Luan muito mal. Tinha voltado, passou muito tempo fora, se recuperando, depois foi no banco em vários jogos e hoje ele substituiu o Caio Vinícius. Veja bem, o Caio Vinícius não é, vamos considerar aqui, não é nenhum Fernando Redondo, nada disso. O Caio Vinícius também é um volante limitado, que destrói bem, mas não constrói quase nada. Mas é um jogador de imposição, é um jogador que se apresenta para o choque ali na entrada da área, desarma adversários, e o Luan não faz isso. E hoje menos ainda. Pior, chegou um momento do jogo que a gente observava que o Luan estava sozinho nessa função. Por quê? Porque o Jaderson, que seria o cara para ajudá-lo, estava cuidando da lateral esquerda, ajudar o Sávio, que não conseguia marcar o lado direito do ataque do Vila Nova. E era um jogador só que caía por ali. Era um dos Igor que caía por lá. Era Igor? Não, era o Elias que caía por lá. Como um avançado com a camisa 2. Isso, é um lateral que hoje foi ponta. Ponta, exatamente. E apareceu muitíssimo porque tinha muito espaço. E aí, com 10, 15 minutos, o Jaderson percebeu isso, o Oliveira, e ele se deslocou para lá. Resultado, o Remo ficou com o Luan no meio campo. Porque o Diego Hernandes não é meio campista e não apareceu para isso. Ele era quase um auxiliar do Nico Ferreira pelo lado direito e do Nathan Santos. Mas não funcionava para o time. E aí o Remo ficou nessa coisa de, vamos fazer de conta que a gente está jogando, está trocando passes, mas na verdade, bastava olhar o jogo, era aquela sucessão de passes longos provoca muitos erros, jogadas que não tinham uma conclusão definida. O Remo tentava uma jogada, o Luan Martins passa para um jogador no terceiro, antes de chegar no terceiro o Remo perdia a bola, e quando tentava chegar ao ataque era com ligação direta do Marcelo Rangel, mandando bola para lá, para o desesperado do João Pedro correr entre os zagueiros do Vila Nova. Resultou que o primeiro tempo, o saldo do Remo foi um chute a gol do João Pedro. Segundo tempo, vieram as mudanças. E aí, imaginou-se o seguinte: a chance do Antônio Oliveira transformar essa barafunda num negócio mais racional. Aí ele coloca no segundo tempo, ele troca o Nathan, ele bota o Nathan Camargo e o Nathan Pescador. Tira o Luan e tira o Hernandes. Perfeito. Os jogadores não estavam funcionando. Só que o Nathan Camargo entrou pior do que o Luan. Pior do que o Luan. E aí entra um erro crasso. O técnico e sua comissão precisam saber de algo que eu, tu, Saulo Zaire, o Jorge Anderson Espigão não precisamos saber, que é o condicionamento, a condição de resistência, de arranque, de reação, de velocidade que um jogador que está parado há algum tempo, não vem jogando, não está com ritmo de jogo. No caso, os dois, né? O Luan e o Nathan. Dos dois. O Luan foi mal. Dos três. Dos três.
mas na marcação principalmente, no caso, o Natan Camargo. Ele substituiu um Luan que estava há muito tempo sem jogar e o Natan há muito tempo também sem jogar. Ele insistiu no mesmo erro, não podia dar certo. O Remo começou a ser pressionado, até porque o Goiás colocou no lugar do Parede o Bruno Xavier. O Goiás ficou com 2 jogadores de articulação e ideias, ele e o Dodô. O Bruno Xavier substituiu o Parede, não foi? Foi o Parede. Hein? O Vila, lá em Goiás. Meti o Goiás. O Vila Goiano. Aí a torcida do Vila numa hora dessa. Goiás é o próximo adversário do Paysandu e o Paysandu. último do Remo. O último do na Remo. 38ª rodada. Vai fechar o